No Japão, a maior usina nuclear do mundo vai voltar a operar quase 15 anos após o desastre de Fukushima. A decisão foi aprovada após uma votação regional. A central nuclear estava entre os 54 reatores fechados após o terremoto e o tsunami de 2011, que devastaram a usina de Fukushima. Esse foi o pior desastre nuclear desde Chernobyl. Desde então, o Japão reiniciou 14 das 33 usinas que permanecem operacionais em uma tentativa de reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados. Esta será a primeira vez que a empresa que administrava a usina de Fukushima e que foi condenada pelo desastre opera uma usina desde a tragédia. O primeiro dos 7 reatores deve ser reativado em 20 de janeiro. Cerca de 300 manifestantes se reuniram para protestar contra a retomada das operações, com faixas dizendo não às armas nucleares. E agora a gente segue olhando para o cenário internacional, só que agora a gente vai conversar com o nosso editor de internacional, o Diego Pavão. A gente vai falar um pouco sobre o que está por trás desse movimento dos japoneses e como isso deve impactar a matriz energética lá do país. Muito bom dia para você, Diego. Sempre um prazer estar com você aqui, abrindo essa nossa semana de plantão de Natal. Explica para a gente qual que é a relevância disso tudo para a operação do Japão em geral. E lembrando que a gente está nesse momento de tensões com os Estados Unidos, tarifas impostas, então o país naturalmente tenta reduzir sua dependência em relação ao mercado externo, né? Bem-vindo. É isso, Clarissa. O Japão, na verdade, quer resolver um grande problema, que é essa questão de dependência dos combustíveis fósseis. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o live em casa. Olha só, nos últimos meses, a primeira-ministra do Japão, a Sanae Takaichi, ela tem levantado muito essas duas bandeiras de soberania energética e independência energética. Esse é o principal. Como eu disse, é a forma de resolver um grande problema. Por quê? Por uma questão geológica mesmo, da natureza, o Japão não produz combustíveis fósseis internamente, não produz petróleo. Aliás, tem uma produção muito pequena de combustíveis fósseis, mas é muito irrelevante para a matriz energética do país. Então, tem essa dependência de petróleo, gás natural e carvão. São coisas, são elementos, importações que vêm de países do Oriente Médio e também da Austrália. O grande problema que o Japão vê nisso é que esses combustíveis, Clarissa, chegam no Japão por rota marítima. Se existe ali algum tipo de problema nessas rotas, vou dar um exemplo. Quando a gente teve ali as tensões no Oriente Médio, houve ali o fechamento do Estreito de Hormuz, que é por onde passa, escoa grande parte dessa produção de petróleo de países do Oriente Médio. Isso é um problema para o Japão, porque é uma rota ameaçada e que, se não chega de fora, não tem dentro. E aí o Japão pode parar. Outro exemplo importante de um problema na rota marítima é também ali na região da Ásia. Se há uma tensão, por exemplo, envolvendo China, Taiwan, isso pode também interromper as rotas. E aí o Japão se sente muito vendido nessa questão da entrada do combustível por causa desses eventuais problemas que podem acontecer nessas rotas marítimas. A gente preparou uma tela para mostrar como o Japão é dependente desses combustíveis fósseis. Olha só aqui, a gente tem a matriz energética do Japão. Eu vou começar pelo ponto que chama mais atenção, que é essa grande fatia vermelha, 65,1%. Isso é o que o Japão usa, depende de combustíveis fósseis, ou seja, petróleo, carvão e gás natural, que chegam via rota marítima de outros lugares do mundo. O Japão, claro, quer reduzir essa dependência e a energia nuclear entra para tentar resolver esse problema de fato. Aí a gente tem a energia renovável, que é um índice bom no Japão, 26,7%, só que tem um problema. Energia renovável, a gente sabe, é aquela questão eólica, energia eólica e energia solar. O Japão, hoje, precisa de muita energia para operar aqueles grandes data centers, que são de inteligência artificial. São aqueles lugares enormes, com várias máquinas, servidores, computadores, que fazem a operação. O Japão está virando um grande hub da Ásia em relação à inteligência artificial. O problema com a energia renovável, no Japão especificamente, é que ela oscila muito. E isso não é bom exatamente para esses data centers. E aí a gente chega no grande foco aqui da nossa conversa hoje, que é a energia nuclear.
O governo japonês tem um projeto para elevar esse índice de 8,2%, chegar a mais ou menos 22% até 2030. Só para a gente ter uma ideia, a título de comparação, antes do desastre de Fukushima, lá em 2011, esse índice aqui do Japão estava na casa dos 30%. E agora o governo, principalmente com essa nova primeira-ministra, enxerga um grande potencial da energia nuclear para salvar o Japão desse problema da dependência justamente aqui dos combustíveis fósseis. E aí, Clarissa, existe uma outra questão que entra nesse meio, que está nas entrelinhas, é claro, essa energia nuclear que o Japão quer aumentar, quer ampliar, ela tem fins pacíficos, mas outros países da Ásia não enxergam isso de forma tão confiante. Existe uma certa desconfiança quando se fala em aumentar a produção nuclear, de energia nuclear, mesmo que seja para fins pacíficos, por causa da questão de se usar isso eventualmente como uma finalidade bélica, militar. Vale lembrar, o Japão não pode ter armas nucleares, é algo até um compromisso da própria Constituição, só que a primeira-ministra, a nova primeira-ministra, tem se posicionado muito firmemente, dizendo o seguinte: olha, a gente está numa região onde a gente tem uma China muito agressiva e uma Coreia do Norte também muito agressiva. A gente vai precisar também ser mais assertivo. Faz parte desse jogo político, geopolítico, na verdade, e a energia nuclear entra também nisso. E claro que é um assunto que acaba chamando a atenção, né, Diego, considerando que a gente está num momento da geopolítica mundial onde há uma escalada de tensões em vários lugares. Exato. Então fica esse sentimento de que poderia estar se criando uma espécie de corrida armamentista, né? Obrigada pelas informações. Obrigado, Diego Até Pavão mais. aqui com a gente, explicando tudo o que acontece pelo mundo afora aqui no Live CNN.